Alô, meus irmãos. Graça e paz para todos vocês. De onde você estiver, eu vos saúdo com esta graça tão maravilhosa, porque a graça procede do alto e a paz também procede do alto, porque o homem não tem paz para dar a ninguém. Você vê ali o conflito que está entre Rússia e a Ucrânia. Não existe. O mundo inteiro está tentando colocar ali um pare, um basta, mas não consegue. Por quê? Porque o mundo busca paz. Eles buscam uma tranquilidade. O mundo busca uma segurança. Mas eu pergunto, que segurança que nós temos a não ser nos braços do Senhor e grande e eterno Deus? Somente Ele tem paz, tem a graça que vem de graça para nós. Tudo que nós comemos, bebemos, respiramos, vivemos é pela graça. E é isso que eu quero te dizer nesse momento. E a mensagem que eu tenho é essa: o diabo é culpado de tudo. Não é isso que se diz? Que o diabo que é culpado? Tudo que acontece no meio do povo, quem é culpado? O diabo. Um casamento não deu certo, o diabo é culpado. Um pastor adulterou, prostituiu, quem é culpado? O diabo. Houve um assalto, um roubo, uma briga, é o diabo. Houve uma doença, qualquer problema que acontece é o diabo. A pessoa saiu desse local chamado igreja, que igrejas são vidas. Esse local nunca foi, não é e nunca será igreja, porque igreja é vida. Nunca foi, não é e nunca será. Never. Nunca será. Então não adianta você ficar insistindo que isso nunca será uma igreja, porque a igreja é você mesmo. E aonde você estiver, o Espírito de Deus está em você. Não precisa você correr para a direita, para a esquerda, porque Deus está em nós. Não sabeis, 3:16 de 1 Coríntios, não sabeis que vós são o templo de Deus e que Deus visita vocês? Não, Ele habita. O que é habitar? É morar dentro de vós. Então não corra atrás desses movimentos chamados igreja. Mas eles ensinam que tudo que acontece é o diabo. E nos contam a anedota que alguém encontrou com o diabo chorando na esquina. Perguntaram para ele: ué, diabo, eu nunca te vi chorando, por que você está chorando? Ah, porque os crentes me acusam de tudo. Tudo que acontece lá é o diabo. Acontece o adultério, é o diabo. Acontece uma briga, é o diabo. Uma separação, um assalto, é o diabo. Um carro bate, é o diabo. Alguém fica doente, é o diabo. Alguém morre, é o diabo. Tudo é o diabo. Eu já não aguento mais ser caluniado. Aí alguém falou assim: então, diabo, para você não ser caluniado, você tem que virar crente. Você tem que vir para a igreja e se converter, pronto. Aí acaba. Aí ninguém vai te caluniar mais. Só está faltando isso, só está faltando você se converter na igreja dos crentes. Aí pelo menos ninguém vai te condenar mais. É o que nós estamos vendo por aí, é isso. Então tudo ele joga em cima, assim como Adão. Adão, por que comesse do fruto que eu ordenei que não comesse? O que disse? O que disse Adão? A mulher que tu me deste. Deus vira para a mulher e pergunta para a mulher falou o quê? A mulher se defendeu. Julgando em cima de quem? É isso que nós vemos hoje, que os crentes, o chamado evangelho, sempre tem uma saída, sempre tem um meio, porque eles aprendem errado, ensina errado e procede errado. Esse erro vem desde os tempos dos apóstolos. Jesus veio e pregou a verdade, porque a Bíblia nos diz ali no capítulo 1 de João
que a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Então Jesus trouxe a verdade e ele chegou a dizer em João 8,32, que vocês estão cansados de ouvir esse versículo: conheça a verdade. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Então conheça este livro, não lendo somente os textos, mas o contexto. Eu vi um grande pregador aí, eu não vou dizer o nome dele, pregador famoso aí, um dos mais famosos aí do Brasil, prega na televisão, tem aí uma grande igreja aí espalhada pelo Brasil afora aí. Ele começou a pregar Atos capítulo 17. E ele veio vindo. Mas quando ele chegou no versículo 23, ele parou. Por que ele não pregou o versículo 24 e 25? Porque o capítulo 17 e 24 e 25 fala contra eles. Fala tudo de errado o que eles fazem. Ele chegou no 23, ele parou. E ficou até o 23 e não prosseguiu. Eu falei, eu quero ver o que ele vai dizer no versículo 24 e no 25. Mas ele pulou. Ele nem prosseguiu mais. Por quê? Porque há um véu que está tampado o seu rosto. Eles estão cegos, porque Jesus diz que o maior cego não é aquele que anda guiado um pelo outro, não. O maior cego é aquele que não consegue ver. Está vendo, mas seus olhos estão fechados. Então eu quero contar um caso. Isso foi verdadeiro que aconteceu. Tem um pastor, não vou dizer o nome dele, muito amigo meu, do Rio de Janeiro. Ele me contou uma certa vez que ele terminou um programa de rádio, recebeu um telefonema. E uma irmã do outro lado chorando, dizendo, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Mais rápido que o senhor puder vir aqui na minha casa, o senhor vem. Porque eu estou em desespero. Eu estou em tempo de me desmaiar, dar alguma coisa em mim. Vem rápido que o senhor puder. O pastor ficou desesperado. Saiu da emissora e correu para lá. Quando ele chegou, ele deparou com aquele polícia, corpo de bombeiro e aquele monte de gente na rua. E aquele povo estava assistindo o quê? O despejo daquele casal. Aquela família estava sendo despejada. A polícia estava tirando os móveis dele, pondo na rua, e a mulher desceu para o porão e lá estava chorando. E o pastor desceu até o porão, chamou o marido dela e falou, o que está acontecendo? Aí ele diz, não, pastor, sabe o que está acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, eu aluguei essa casa, sim. Conta a história certa, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Ele falou, não, nós alugamos essa casa e fizemos um contrato, sim. Quando chegou no fim do contrato, a mobiliária veio e falou assim, nós vamos renovar o contrato. Ele diz, não, eu não vou renovar o contrato. Ele falou assim, então você vai continuar na casa? Ele falou, sim. Então nós vamos reajustar. Não, eu não aceito reajuste. Ué, mas você não quer renovar o contrato e você não quer reajustar, nós temos reajuste todo ano, toda a época que termina um contrato, nós temos reajuste. Não, eu não aceito reajuste. E nem renovar o contrato. Então você compra a casa. Não, comprar a casa eu não compro. Então você sai da casa. Sair da casa eu não saio. Então não tinha acordo. Ué, tudo que a mobiliária propôs para ele não aceitou. Nem reajustar, nem renovar, nem sair da casa, nem comprar a casa. Então tem que entrar com ação contra você. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer, porque essa casa é minha. Deus já me deu essa casa. Eu pisei na cabeça do diabo. O diabo está derrotado. Eu já profetizei que essa casa é minha. Deus me entregou essa casa na minha mão. Deus já falou comigo que não é para mim sair, que essa casa é minha. E ele fez uma festa. Antes de acontecer isso, ele fez uma festa. Convidou os vizinhos,
comeram, beberam, cantaram, alegraram, oraram. E ele dizia, estou pisando na cabeça do diabo. O diabo está sendo derrotado. Porque Deus me deu essa casa. Deus já profetizou, Deus já falou que essa casa é minha. Ninguém me tira dessa casa. É o que ele profetizou na presença dos vizinhos. E os mesmos vizinhos que presenciaram, que esteve na festa dele, estavam ali presente vendo aquele despejo que estava sendo feito pelas autoridades. Aí ele diz assim, irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus não pode trabalhar do lado errado. Se a mobiliária, você entrou aqui com um contrato, venceu o contrato, você tinha que renovar o contrato ou aceitar o reajuste. Se você não aceitou o reajuste, você tinha que sair da casa. Se você não saísse da casa, então você comprava a casa. A mobiliária está certinha, você está completamente errado. Ah, mas então não coloca Deus nesse negócio. Porque Deus não trabalha ao contrário da realidade. Deus trabalha, como se diz, Deus trabalha dentro das 4 linhas. Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com jeitinho. Deus não tem jeitinho para Deus. Ah, o jeitinho, nós vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho. Nós temos que trabalhar dentro da verdade. Jesus disse em Mateus 5:37. A palavra seja sim ou não. Sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência do mal. Então você, meu irmão, que está me ouvindo nesta manhã, saiba que o nosso Deus, ele trabalha dentro desta verdade, porque ele disse para Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o que vê Jeremias, uma vara de amendoeira, dissesse bem Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele ainda disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele disse assim, ainda que somos infiel, ele permanece fiel para conosco, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas nós temos que estar dentro da vontade de Deus. E esses homens estavam completamente, essa família está completamente longe da vontade de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, fica dentro da palavra de Deus. Não saia de dentro desta verdade. Fica dentro da graça. Ouve a graça. Não crê mais do que aconteceu da cruz para trás. Tudo que aconteceu da cruz para trás é para os judeus, mas da cruz para frente, as cartas do apóstolo Paulo é para nós gentios. Fique com esta palavra, que Deus conceda mais entendimento para as vossas vidas. Todos os dias eu estou colocando novas mensagens para a nossa vida espiritual. Curte esta mensagem, graça e paz para todos. Goodbye.